Pessoal, nós vamos começar a nossa aula sobre redes Wi-Fi. Qual que é o objetivo dessa aula aqui? O objetivo é o seguinte: todo mundo que está assistindo essa aula aqui tem uma rede de internet em sua casa. Normalmente essa rede de internet é uma rede sem fio, só que vocês recebem o equipamento da operadora e não tem nem ideia como que foi configurado. Será que eu posso melhorar? Será que eu posso dar alguma segurança para esse equipamento? Então eu pretendo, durante essa aula aqui, mostrar para vocês as configurações básicas e essenciais desse roteador sem fio. O que vocês vão ter na casa de vocês? Eu posso ter dois tipos de ligações, né? Então eu estou exemplificando aqui o que está em azul. É um caso que a operadora de internet que vocês contrataram, né? Ela entrega na casa de vocês um modem, um equipamento chamado modem, e vocês vão conectar nesse equipamento o roteador sem fio de vocês. Esse é um padrão de ligação que as operadoras utilizam. Algumas operadoras estão utilizando um padrão mais novo, né? Que é o modem integrado com o roteador, ou seja, a operadora te entrega um modem que já tem a função de roteador sem fio. Então essa configuração que a gente pretende mostrar nessa aula serve tanto para essa situação como para essa situação. Como que a gente vai fazer as conexões, ou como que é feita as conexões? Aqui eu coloquei um diagrama mostrando o seguinte. Peguei uma das situações, ou seja, a operadora entrega um modem para vocês e vocês vão conectar o roteador nela. A grande maioria dos roteadores, se você olhar na parte de trás, ele tem essa estrutura, né? Ele tem um conector que eu vou ligar no modem, que é chamado de internet, e outros conectores que eu ligo o meu notebook, o meu computador, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo de um equipamento real, né? Ele tem todas essas conexões, né? Que precisa ter para a gente ligar o nosso equipamento na rede da operadora, né? Para vocês terem uma ideia, esse aqui é um modelo, só que no mercado hoje tem uma infinidade de modelos. Então eu vou apresentar para vocês um segundo modelo. Esse modelo aqui é de um outro fabricante, ele não tem antena, a antena é interna do Wi-Fi, mas vocês podem notar que as conexões são bem parecidas, né? Com essa que a gente está apresentando nesse material que vocês estão visualizando. Como que vai ser as conexões? Um dos conectores onde está localizado, escrito internet, vai ser ligado no modem da operadora, ou se a operadora já forneceu um equipamento completo, ela já vai ligar o cabo dela diretamente aqui. E os outros conectores, o que eu posso fazer? Eu posso ligar o meu notebook ou o meu computador através de um cabo chamado cabo de redes, né? Normalmente, quando você compra um roteador sem fio, ele já vem com pelo menos um cabo. Então você não precisa se preocupar em fazer esse cabo, comprar a parte. E eu posso, através das antenas do sistema Wi-Fi, conectar um tablet, conectar um celular nesse equipamento. Agora, como que nós vamos começar a configuração? Bom, nós temos que determinar, para acessar o roteador, a gente tem que determinar, saber qual que é o endereço IP desse equipamento. E como que eu descubro? Existem duas maneiras. Se eu for configurar com o meu notebook ou com o meu computador, eu posso acessar uma tela que é conhecida de todos vocês, e facilmente você vai entrar, chamado prompt de comando. Nesse prompt de comando, se você entrar, como eu estou mostrando aqui, com o comando ipconfig, você consegue verificar como que está configurado o endereço do roteador que está sendo indicado nessa flecha vermelha. Então aqui eu descubro qual que é o endereço do meu roteador. Nesse caso, 192.168.0.1. Então eu preciso anotar esse valor que eu vou precisar dele daqui a pouquinho. Uma outra maneira de se descobrir é o seguinte: eu posso utilizar o meu sistema de telefonia celular. Então eu posso pegar o meu tablet ou o meu smartphone e aqui eu coloquei um esqueminha como que você chega lá. Você vai estar conectado na tua rede Wi-Fi do seu roteador. Quando você abre o teu roteador, do teu celular, você vai ter uma informação que é mais configurações, e ele vai abrir uma telinha onde ele mostra o quê? Várias informações da rede Wi-Fi, informações da rede, e uma delas, chamada de gateway, é o endereço do seu equipamento. Então, que é o mesmo endereço que você obtém aqui ou do computador. Aí, como que nós vamos acessar esse equipamento? Vocês vão entrar no browser de internet, ou
o Chrome, o Internet Explorer, ou o Mozilla, né? O que você tiver instalado. E no browser, você vai digitar esse endereço que você obteve ou através do prompt de comando do computador ou através do celular. E quando você digitar o endereço, vai aparecer uma tela parecida com essa, né? Que é uma tela de acesso pedindo login e senha. Aí está o problema, né? Qual que é o login e senha que você deve utilizar? 95% dos equipamentos, ou mais, o login é admin, A-D-M-I-N. E a senha é a mesma ou não tem senha. Então, se você entrar com login admin e senha admin, 95% de certeza você consegue acessar. Caso contrário, se o roteador, o fabricante, colocou um login diferente, uma senha diferente, normalmente ele coloca escrito no fundo, embaixo do roteador, tem uma etiqueta informando essas senhas, né? Pessoal, iniciando as configurações do roteador, né? Ou seja, a gente vai ter que configurar primeiro os tipos de acesso à internet, né? Então, na primeira tela que vocês acessarem, logo depois que vocês fizerem login no equipamento, vai aparecer essa informação de Internet Setup, aonde você vai verificar qual o tipo de configuração que você vai deixar. Vai aparecer algumas opções, configuração automática de DHCP, IP estático e outras, né? As operadoras pedem para deixar em configuração automática de DHCP, né? A próxima etapa, vocês vão configurar a parte da rede da sua rede interna. O endereço que você está obtendo aqui é o mesmo endereço que você verificou lá através do celular ou através do computador, que é um endereço que normalmente os fabricantes utilizam, são padrões, né? Ou o 926801 ou o 926811, né? Tem pouca variação. E nessa tela aqui, eu coloquei algumas coisas que você pode alterar, não é obrigatório. Endereço do roteador. Se você tiver um pouco de conhecimento de redes de computadores, você pode fazer essa alteração. Caso contrário, eu sugiro deixar do jeito que está aqui. Aqui tem uma informação enable, ou seja, habilitar o servidor de DHCP. Isso aqui é importante sempre deixar habilitado. Por quê? Se você não habilita, você não consegue conectar equipamentos na sua rede. Aqui tem uma jogada interessante. Eu coloquei o endereço inicial. Eu coloquei qual que é o primeiro endereço que eu quero distribuir, ou seja, que eu quero fornecer para algum equipamento, por exemplo, o meu celular. E aqui tem número máximo de usuários. Aqui tem uma jogada. É comum, quando a gente tem internet em casa, chega um amigo e pergunta qual que é o Wi-Fi, né? Ele já quer sua senha. Chega a sua tia e pergunta qual que é o Wi-Fi. E chega uma hora, se a tua casa tiver com bastante pessoas acessando, cada pessoa que conecta no seu Wi-Fi começa a diminuir a velocidade. E às vezes pode atrapalhar o seu jogo online. Então o que você pode fazer? Você entra nesse número máximo de usuários e você diminui, por exemplo, eu vou deixar no máximo 5 usuários. Quando chegar aos 6 usuários, ele não consegue conectar na internet. Então isso aqui é uma maneira de você limitar a quantidade de pessoas para não diminuir a sua velocidade. Pessoal, eu falei no exemplo anterior, na tela anterior, sobre a programação do endereçamento IP. Então, eu falei de servidor DHCP. O que é isso, né? Algo estranho para vocês que estão assistindo a aula, né? É o seguinte, todo equipamento de rede precisa ter um endereço para fazer a conexão. Se ele não tiver endereço, ele não consegue. Então, esse servidor que está dentro do seu roteador, é um softwarezinho que está lá dentro, ele tem a função de fornecer endereços IP a todos os dispositivos conectados na sua rede. Então, chegou um amigo seu na sua casa, conectou na sua rede, ele vai ganhar um endereço IP. E todos os dispositivos conectados em uma rede, obrigatoriamente, tem que ter esse endereço IP. A próxima etapa é o seguinte. Hoje, os equipamentos mais modernos, ele tem 2 modos de transmissão, ou seja, transmissão no Wi-Fi. Um chamado 2,4 GHz e outro chamado 5 GHz.
Você pode configurar os dois ao mesmo tempo. Qual que é a diferença dos dois? O 5 GHz, ele é mais rápido um pouquinho, só que não é todos os equipamentos que têm essa função, não é todos os celulares que conectam que têm essa função. Mas ele é um pouco mais rápido do que o 2.4. Porém, o alcance é menor, né? Mas o que a gente faz? Habilita os dois, né? Eu coloquei nesse material só para habilitar o 2.4, mas o 5 é a mesma coisa, o procedimento é o mesmo. Existe, quando você clicar aqui, vai ter algumas opções. Automático, somente N, né, e outros. Eu vou deixar sempre em automático, ou seja, o equipamento ele vai fazer a transmissão e qualquer equipamento que for conectar nele vai conseguir, porque ele tem forma automática. Depois que nós configuramos a parte automática, isso é importante. Eu tenho que definir o nome da minha rede, que é o que a gente, quando o pessoal chega na casa da gente, qual que é a sua rede? Você dá o nome. Minha rede é isso, minha rede é aquilo lá. Então eu coloquei Senai 101 como o nome da minha rede. Então esse, quando você chegar com o teu celular, for procurar uma rede, você vai achar, vai aparecer no celular essa informação. Outra informação importante é o canal, como que a gente vai analisar. No Brasil, os sistemas trabalham com 11 canais. Vamos entender o que é isso. O equipamento pode transmitir em qualquer um dos canais, porém, se eu tiver vários equipamentos transmitindo no mesmo canal, eu posso ter problema de interferência, eu posso ter problema de redução de velocidade. Então tem uma dica para vocês. Existe um aplicativo facilmente achado na internet, tanto para Android como para iOS, chamado Wi-Fi Analyzer, ou seja, analisador de Wi-Fi. Se vocês fizerem um download desse aplicativo, vocês conseguem verificar na sua rede qual que é o canal que está menos congestionado. Num prédio de apartamento, os teus vizinhos com certeza têm rede Wi-Fi e cada um está transmitindo num canal. Então, com esse softwarezinho, com esse aplicativo, você consegue verificar qual que é o canal que tem menos pessoas transmitindo e você configura o teu roteador nesse canal que tem menos. Isso aqui ajuda bastante na velocidade da sua rede. Agora, importantíssimo, não adianta eu ter uma rede Wi-Fi se eu não tenho senha. Então, eu tenho que colocar uma senha no meu sistema, no meu roteador, você vai ter uma informação wireless que eu estou configurando e vai ter uma informação de security, né? Ou seja, segurança. Então aqui também vale, tanto para o 2.4 quanto para o 5 é a mesma informação. Ele vem desabilitado, eu vou ter que habilitar. Vai aparecer para vocês vários padrões. O mais sofisticado, ou seja, o mais difícil de ser hackeado, é o padrão chamado WPA2. E o WPA, nesse equipamento, ele tem duas opções, Personal e Enterprise. Personal é para empresas. Na nossa casa, nós vamos colocar WPA2 Personal. Marcando o WPA2 Personal, ele vai abrir normalmente algumas opções. Nesse equipamento abriu AES, TKIP. Tanto faz, se você colocar uma das duas vai funcionar. Eu gosto de colocar o quê? O TKIP. E ele vai pedir para você definir a senha. Normalmente ele chama de passphrase, ou seja, eu vou colocar a minha senha, de preferência uma senha um pouquinho complexa, né? Não vamos colocar data de nascimento, não vamos colocar 1, 2, 3, 4. E essa senha aqui é importante de vez em quando você alterar. Por quê? Você vai passando para os teus amigos passam para os amigos deles, chega uma hora todo mundo está acessando sua rede. Então, você pode entrar aqui e acessar de vez em quando isso aqui. E por final, para a gente finalizar, vocês viram que para entrar no roteador, eu preciso do endereço e eu preciso da senha admin que todo mundo conhece. Então, no roteador, eu posso ter uma área de management ou gerenciamento, onde eu posso alterar a senha do roteador. Então, no meu exemplo aqui, a senha era admin. Eu chamei de senha secreta. Então, eu vou colocar uma senha para ninguém fazer o acesso do teu roteador. Isso aqui é comum, né? Você empresta para um colega a senha, ele conhece um pouquinho de redes, né? Ou ele assistiu esse curso aqui, ele vai lá e altera a senha e você não consegue acessar mais o seu roteador. Então, pessoal, o nosso objetivo da nossa aula é esse aqui. Espero que vocês tenham entendido. Sei que é um pouco rápido, né? Agradeço vocês terem assistido essa aula e tenham um bom dia.